Olha, se lidar com dinheiro às vezes parece uma batalha interna, saiba que essa sensação é super comum. Hoje, a gente vai desvendar por que a nossa gestão financeira pode ser tão complicada e, vamos ser sinceros, estressante para tanta gente. A grande pergunta é essa: por que parece que a gente vive uma briga com a nossa própria cabeça na hora de economizar, de investir ou simplesmente de não gastar mais do que ganha? A resposta, e isso que é o mais curioso, não tem a ver com falta de força de vontade, não. A chave para entender tudo isso está na neurociência. O nosso cérebro, veja bem, tem certas configurações de fábrica que, apesar de terem sido muito úteis para a nossa sobrevivência lá atrás, hoje em dia podem sabotar a nossa vida financeira. Bora entender melhor que armadilhas são essas? Por muito, muito tempo, a economia tradicional achava que nós éramos seres puramente racionais, sabe? Sempre calculando o melhor custo-benefício para tudo. Só que aí veio a neuroeconomia e virou essa ideia de ponta cabeça. Ela mostrou que as nossas decisões são, na verdade, uma baita mistura de razão e emoção. E na maioria das vezes, adivinha quem está no comando? Pois é a emoção. E essas emoções se manifestam em forma de atalhos mentais, os famosos vieses cognitivos. Por exemplo, a aversão à perda faz a gente ter mais medo de perder do que vontade de ganhar. O viés do presente nos empurra para escolher o prazer imediato de uma compra hoje, em vez de guardar dinheiro para o futuro. A influência social, essa nos pressiona a gastar para não ficar para trás, né? E tem até a fadiga de decisão. Depois de um dia exaustivo, o cérebro cansado tende a fazer escolhas impulsivas. Tudo isso leva a gente a tomar decisões ruins sem nem perceber. Para entender a aversão à perda na prática, pensa só, a dor de perder R$ 100 é muito mais forte do que a alegria de ganhar esses mesmos R$ 100. Esse medo de perder pode nos paralisar ou até fazer a gente vender um investimento na hora errada, agindo puramente no pânico em vez de seguir uma estratégia. Mas a história não para só nesses vieses mentais, não. Tem uma química real acontecendo dentro do nosso corpo. O estresse e a ansiedade, por exemplo, têm um impacto direto e assim físico nas nossas decisões com dinheiro. Então, o ponto crucial é o seguinte: quando a preocupação com as dívidas ou com as contas aperta, não é só um sentimento ruim. O nosso corpo libera cortisol. E esse hormônio prejudica a nossa capacidade de pensar com clareza, de ser racional. A gente está literalmente sob o efeito de uma resposta hormonal. E isso acaba criando um ciclo vicioso super perigoso. A preocupação leva à liberação de cortisol, que, por sua vez, nos deixa mais impulsivos. Para buscar um alívio rapidinho, a gente pode acabar gastando mais, o que, claro, aumenta a preocupação inicial. É uma bola de neve que se alimenta sozinha. Mas, olha, a boa notícia é que dá para quebrar esse ciclo. A solução não é ficar lutando contra o nosso cérebro, mas sim criar sistemas que joguem no time dele. Vamos ver como construir um plano financeiro que entende a nossa própria biologia. O primeiro passo, e talvez o mais desafiador, é o que a especialista Nath Arcuri chama de selfie-financeira. É um convite para a gente olhar a realidade de frente, pegar os extratos dos últimos 3 meses e entender, sem se julgar, para onde o dinheiro está realmente indo. Essa é a base para qualquer mudança de verdade. Com essa clareza na mão, fica mais fácil usar um orçamento bem estruturado. A regra 70-30, por exemplo, é um guia excelente. A ideia é dividir a renda assim: 70% para o presente e 30% para o futuro. Dentro dos 70% do presente, a gente distribui 55% porque é essencial, 10% para gastos livres, sem culpa nenhuma, e 5% para educação. Os outros 30% vão direto para as metas de futuro, como investimentos. Ter essas caixinhas definidas já reduz o cansaço de ter que decidir o tempo todo. E para ajudar nesse controle, uma técnica antiga, mas super poderosa é o método dos envelopes. É bem simples. O dinheiro para cada tipo de despesa é separado em envelopes de papel mesmo. Quando o dinheiro de um envelope acaba, acabou. Os gastos daquela categoria param por ali. E o pulo do gato dessa técnica, como explica a economista Lai Santiago, é que ela nos reconecta com a dor do pagamento. Pensa bem, com cartão, a gente não vê o dinheiro indo embora. Já com o dinheiro vivo, a perda é visível, é tátil. Ver aquele envelope esvaziando ativa um freio natural no nosso cérebro. E enquanto a gente organiza a casa, tem uma meta que é crucial: garantir que o pagamento de dívidas, tirando o financiamento imobiliário, não passe de 10% da renda líquida. Ficar abaixo desse limite é um sinal muito forte de que as finanças estão saudáveis e sob controle. Ok, eu sei, tudo isso pode parecer muita informação, mas a mudança de verdade começa com um único passo. Vamos focar agora em ações bem práticas, imediatas, para dar o pontapé inicial nessa transformação. Então, como fica o plano de ação?
Primeiro, a tal selfie financeira para ter clareza total. Segundo, separar as contas pessoais das profissionais. Isso simplifica a vida de um jeito. Terceiro, começar a montar uma reserva de emergência, que é a nossa principal rede de segurança. E quarto, perder o medo de renegociar dívidas. Uma ligação para o credor pode render condições bem melhores. No fim das contas, a grande lição que fica dessa análise é que ter saúde financeira não é sobre ser perfeito de jeito nenhum. É sobre ter autoconhecimento e criar um sistema que funciona com a nossa natureza, e não contra ela. É sobre automação, regras simples e, principalmente, ter consciência dos nossos próprios gatilhos. E para a gente fechar, fica a reflexão. Deixando de lado os planos gigantescos, qual é a menor, a mais simples escolha financeira que pode ser feita hoje mesmo para começar a construir um futuro mais tranquilo? A jornada toda começa com esse pequeno passo.